Hoje todo paciente que precisa passar por uma atenção hospitalar, precisa passar por um cuidado hospitalar e precisa demonstrar que de fato tem essa patologia, para exercer qualquer direito dele, ele precisa ter minimamente uma documentação, né? Além do conhecimento, precisa ter documentação. E no caminho, né, desde a descoberta da doença, enfim, a todos os tratamentos a que se submete, esse é um caminho longo que é sentido não só pelo próprio paciente, mas também, especialmente, pela família. Ter acesso significa também ter um conjunto de documentos, um conjunto de conhecimentos. Boa noite. Eu não tinha comentado antes, mas eu tenho uma segunda especialidade médica, que é a perícia. Eu tenho um título de especialista na perícia médica, que inclusive eu estou o chefe da psiquiatria forense do Instituto de Medicina Legal de Brasília. A prática pericial dá para a gente uma interface com o mundo do direito. E o que é o conhecimento da medicina legal? É o conhecimento da medicina, dos saberes médicos, a serviço do direito, a serviço do mundo jurídico, em qualquer campo do direito, né? Mas antes disso, o que nós temos que dizer sobre isso é que o profissional de saúde que está ali na assistência, antes de a gente falar só, acredito eu, de como efetivar isso, é preciso desenvolver nesse profissional uma consciência de que ele tem que ser um promotor de cidadania. Porque eu posso dar uma aula anual para os residentes de geriatria ou da psiquiatria em como elaborar um bom relatório, em como ensiná-lo a fazer um bom documento médico para que aquele saber médico produza um efeito adequado no mundo jurídico, administrativo. Mas antes disso, eu preciso que ele se sensibilize. Que é ele, o profissional que está ali, que tem que lembrar de perguntar: seu fulano, o senhor é aposentado? Assistente social vai ver isso também, há um acolhimento, mas eu sou geriatra de formação e eu sou cria de equipe interdisciplinar. E isso é dever de todo o olho da equipe ver. Não é só do médico, ou só do assistente social, ou do psicólogo, é dever de todos verem. Eu ouso dizer, até da mocinha, secretária da recepção, que percebeu ali uma coisa e avisa quem é necessário para produzir um efeito de cidadania. Então, isso é uma consciência de equipe que a gente cria. Eu penso que isso é, claro, o ideal, mas a gente ainda está distante, porque a gente só vai conseguir promover esse direito na medida em que a gente conscientize os profissionais pela formação, de que eles precisam prestar atenção nisso. Por que às vezes os pacientes não sabem? Porque os profissionais não sabem. Daí a importância da gente ter um evento como esse, de conscientização, capacitação, quer dizer, movimentar esse assunto, porque eu acho que a doutora Ana Patrícia deve ter visto como eu, a gente é tão ocupado, a gente mal dá tempo às vezes de fazer o básico pelos pacientes, a gente é tão sobrecarregado na medicina, que às vezes a gente tem que perguntar sobre esses direitos, meio que não dá tempo também. Mas é preciso desenvolver essa cultura. Eu acho que, como tudo, desenvolver uma cultura. Né? E eu ainda vejo que em todas as áreas isso é muito comum, a gente desenvolver uma cultura de cidadania. Boa noite. Eu só queria concordar com o doutor Otávio na verdade da necessidade de construção de uma cultura de disseminação de informações sobre direitos. Né? Sim, obviamente a gente está hoje focalizando num direito específico, né? Então não vou me fechar para falar de outras áreas de direitos que a gente poderia dizer que são direitos subjetivos que as pessoas têm, mas assim, não tem dimensão de como mobilizar. Eu até me vim preparado para o debate, fiz uma pesquisa na base de dados da STJ sobre jurisprudência acerca de demanda judicial do direito. E achei 430 acórdãos que mencionavam a palavra câncer. Né? Eu não cheguei a tabular, não tive tempo para fazer isso hoje, né? Mas seria interessante tabular quais desses acórdãos, qual quantidade desses acórdãos, eles se referiam a, na verdade, disputas entre usuários de planos de saúde e planos de saúde e quais que, na verdade, estavam se referindo a demandas em relação ao sistema público de saúde ou outros, né? Para a gente ter essa percepção. Porque tem uma frase que eu uma vez citei, né, um texto na década de 90, falando sobre acesso à justiça, né, no sentido amplo, né, e
de um autor americano, né? E ele dizia assim, o acesso à justiça é que nem um hotel, você entra naquele que você pode pagar, né? Assim, ou seja, é uma visão bem braba, né, desse tipo de situação. Né? Ou seja, o acesso a um determinado tipo de direito pressupõe a possibilidade de que a pessoa tenha condições para que ela não só saiba daquele direito, mas que muitas vezes que ela possa lutar por aquele direito. Quer dizer, nota só quantas barreiras a gente está falando. Né? A primeira barreira é clínica, ou seja, a necessidade de ter uma cultura, não só nos médicos, mas em todo o pessoal multidisciplinar que se envolve na relação mais próxima com o paciente. Depois, uma segunda camada, que tem a ver com um contexto social mais amplo no qual aquele paciente está, né? Ou seja, as condições de ter acesso a uma informação, né? E informação diferente de dado, né? Algo útil, né? Que ele possa mobilizar para lutar. Então, se você, na verdade, é alguém de classe média que tem um plano de saúde, você já tem uma dificuldade de lutar, eventualmente, contra o seu plano de saúde, para que ele te dê um tratamento, né, medicamentoso, né, como está muito consignado na jurisprudência do STJ e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Agora, se você, na verdade, nem sabe que você tem acesso a esse tipo de medicamento, nem sabe que você tem acesso à possibilidade de continuar o tratamento, a gente está falando de um nível mais basal. Então, eu queria, na verdade, trazer, né, como provocação para o debate, né, esses graus de conhecimento, né, de um lado, e do outro lado, esses graus de postulação, de capacidade postulatória desses direitos subjetivos dos cidadãos, né, adaptados à diversidade regional e às desigualdades profundas que a gente tem no país e que não são só regionais, né? Muitas vezes são micro-regionais. Né? Alguém que está numa região de uma cidade riquíssima, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? Mas que na verdade está numa situação de pauperização tão grande que ela não tem acesso às primeiras camadas, né? Que a gente está falando dessas duas pirâmides, né? De acesso material e de acesso informacional. Né? Boa noite. Vou contribuir e acrescentar com os colegas que me antecederam e dar um olhar um pouco mais prático para o dia a dia da vivência. Eu acho que o atendimento humanizado e o olhar 360 para o paciente é de fundamental importância. Ao ponto que eu vejo o paciente que se vê cometido por uma enfermidade, por um câncer, eu olho para além da técnica dele. Eu olho o indivíduo inserido no contexto social, onde ele tem família, emprego, ele tem todo o que faz ele indivíduo, toda a composição social dele. Então, quando eu olho para esse indivíduo com a composição social que ele vive, eu passo a enxergar que aquela enfermidade vai atingir não só ele, o órgão que foi comprometido, mas vai influenciar inclusive o contexto social dele. Um atendimento humanizado, eu pego a essência como de saúde, né, que não sou uma ausência de doença, eu começo a entender que esse paciente tem que ser considerado para além de um estado de saúde, mas para além de um estado de direito, né, um atendimento social mais humanizado. Na Secretaria de Saúde nós conseguimos zerar a fila de quimioterapia. Mas houve um processo de conscientização não só do paciente, mas do próprio médico, do profissional da saúde, onde falamos assim, doutor, o senhor não pode mandar um paciente para quimioterapia sem antes ter passado pelo especialista dele. O especialista, uma mastectomia, ou o procedimento cirúrgico vai fazer que o antecede. Então, quando a gente olha para esse paciente, não só para o paciente, mas para o contexto que está em volta dele, você tem o contexto do atendimento médico, um relatório muito bem elaborado que vai definir, porque muitos pacientes passam meses numa fila de espera de oncologia e ele simplesmente não tinha que estar naquela fila de oncologia. Ele tinha que ter passado para o especialista antes de ser atendido pelo oncologista, pela quimioterapia em si, onde o especialista iria encaminhar ele devidamente. Então a gente percebe que existe um problema de fluxo interno dentro dos órgãos das instituições por falta de conhecimento do profissional da saúde. Eu até sugiro, como melhoria, a criação de checklist, porque na demanda médica, que hoje infelizmente é alta, se faz necessário você ter um documento que você entrega ao paciente, esse é o seu checklist para acompanhamento, esses são seus direitos, esses são seus deveres, esses são os órgãos que podem lhe atender para melhor o senhor ter um bem-estar, né, de saúde física, um bem-estar social, um bem-estar clínico. Então, se faz necessário uma visão mais prática, mais humanista desse processo. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania lançou uma série de
pesquisas acerca do subregistro, ou seja, pessoas que não são registradas, que não têm o direito de serem reconhecidas na sua cidadania, porque não contam com qualquer tipo de registro. E todas as avaliações, elas reportam um recorte de raça, que é bastante intenso, e que isso vai fazendo com que nós constatemos que nenhuma violação de direitos é solitária. Então, portanto, isso é um desafio que é de você enfrentar o subregistro. E você enfrenta o subregistro não negando o direito, mas assegurando o direito e buscando as formas de primeiro identificar as causas, mas fundamentalmente assegurar o registro. Então penso que é fundamental que você tenha as condições para que o registro aconteça, mas que o atendimento seja efetivado com ou sem registro. Isso é absolutamente fundamental para que você possa ter um atendimento que resgate a cidadania e que possa romper uma invisibilização que o não registro assegura. Ou a invisibilização é como se a pessoa que não tem o registro, ela fosse invisibilizada e ela não pudesse ter a sua existência concreta. Mas a existência dela é concreta. E é a partir daí que se tem que assegurar o direito e também ter um atendimento que é um atendimento que envolvam todas as pessoas. Acho que todas as pessoas precisam participar do processo terapêutico, porque todas as pessoas, de alguma forma, acabam por influenciar a construção desse processo terapêutico. Eu acho que aí é a questão do acolhendo o cuidador, né? Na oncologia em si, não tem nenhum trabalho pontual desta forma. Obviamente, como tem a equipe multi, né? Então você vai acolher, se acolhe a família. Mas o melhor exemplo que eu tenho não é da ONG, mas eu queria dividir com vocês. É o que acontece, por exemplo, com o idoso no HUD, por exemplo, com Alzheimer ou com alguma demência. Então, a própria equipe do HUD já acolhe aquele outro idoso, mesmo que ele não tenha vindo em consulta, é oferecida uma consulta para ele, para que ele faça seu acompanhamento. Agora, o acolhimento que o HUD faz é esse, dentro da equipe que acolhe o paciente oncológico, não, habitualmente isso é feito na primeira consulta, aí se observa quais são as necessidades daquela organização familiar e daquele paciente para os próximos agendamentos. Mas não temos um programa específico, mas você está dando uma boa ideia para a gente. Esse é um assunto que eu gosto bastante, doutora, porque eu fiz parte do grupo que fundou em Brasília a Associação Brasileira de Alzheimer, e eu fiz questão de pessoalmente coordenar os grupos de apoio para cuidadores e familiares durante alguns anos, né? E porque existe uma coisa de quem trabalha em geriatria, quem trabalha com neuropsiquiatria geriátrica e essa população com demência, tenha a certeza de que quando você está trabalhando com um paciente com demência de Alzheimer, eu acho que o paciente com câncer não é nada diferente, na verdade você está trabalhando com o sistema familiar inteiro. E tudo aquilo que você quiser fazer para fortalecer o paciente, você tem que fortalecer o cuidador, para que ele que preste esse cuidado, porque assim, muitas doenças elas tornam as pessoas dependentes de cuidados. Se você quer cuidar adequadamente do paciente, cuide de quem cuida. A premissa é bem simples assim. Então, quando você promove direitos deste paciente com câncer, seja para ele ter direito a comprar um automóvel, ter isenção de IPTU, isenção de imposto de renda, sacar o fundo de garantia, quitar o imóvel do financiamento e todas aquelas outras coisas que nós vimos ainda há pouco no vídeo e outras tantas. Quando você promove esse direito, você está também cuidando desse cuidador, você está também cuidando dessa família. Lá em São Paulo, não só lá, mas lá eu tenho notícia, porque é minha cidade de origem, a Escola Paulista de Medicina, onde eu sou egresso, tem um ambulatório de cuidadores, dentro da geriatria. A Universidade de São Paulo também, dentro da geriatria. Então, são ambulatórios, inclusive, interessantes, porque
não se fala do paciente naquele dia. Então a pessoa chega lá, ela recebe atendimento médico e tudo o que precisa, não raro tem problemas de saúde mental que precisam ser adequados, avaliados adequadamente. E é até interessante, porque quando a pessoa quer falar, mas a minha mãe anteontem teve tal coisa, olha, hoje é sua consulta, hoje você está aqui para cuidar de você. Então, cuidar do cuidador é uma chave muito grande. Eu estou dizendo aqui muito na experiência da área de demência, que é uma que eu vivencio, mas como geriatra, hoje mesmo, eu tive uma reunião com uma família, 6 pessoas na minha sala, porque é uma paciente com uma idade de 91 anos, um câncer avançado, que não vai ser tratado curativamente, então como é que vai cuidar dela? Tá, tudo bem, cuidado paliativo, mas e aí, como é que você vai acolher essa família, como é que você vai orientar? Como é que vai orientar os direitos, como é que vai orientar a prática, quem vai operacionalizar esses cuidados? Quem são os profissionais que estão preparados para isso? Que tem coisas que estão muito além da técnica. Então, a gente tem legislações que, a legislação de navegação, legislação que assegura que o diagnóstico possa ser complementado, confirmado com exames particulares ou singulares, com 30 dias, que você tenha o início do tratamento com 60 dias. Isso tem uma série de direitos que são assegurados, mas através de legislação. E digo isso porque o direito ele só se consolida quando ele é internalizado, as pessoas se apropriam dele, têm consciência dele e se apropriam dele. Porque você tem um prazo muito maior do que isso, para em média 80 dias, para que você possa começar o tratamento. Você tem o câncer, que é uma doença que o tempo faz muita diferença. Isso leva a uma profunda angústia da família. A família fica extremamente angustiada quando ela tem o tratamento, o diagnóstico, mas ela não tem o tratamento em seguida. E a partir daí ela se angustia, porque ela sente como cada dia é um dia importante que pode fazer a diferença entre a cura ou entre a não cura. Então, nesse sentido, você precisa tem várias políticas, tem uma comissão especial, tem uma frente parlamentar em defesa das pessoas com câncer, tem um estatuto, enfim. E tem também uma legislação que é o direito do paciente, que é uma legislação mais ampla para todas as pessoas que, enfim, precisam ou demandam cuidados na saúde, que já passou na Câmara e que está no Senado. E na política nacional está incluído o atendimento, que é o atendimento multidisciplinar, porque você tem que ter atendimento de nutricionista, de fisioterapeuta, o atendimento de psicólogo, enfim, assistente social. É um atendimento multidisciplinar, porque demanda vários cuidados e várias políticas a serem implementadas àquela pessoa. E, obviamente, que o diagnóstico precoce ele é absolutamente fundamental. Mas quais são as pessoas que podem fazer uma série de exames do ponto de vista de preventivos ou exames que são, hoje até se questionar se são necessários tantos exames, mas o diagnóstico precoce, ele também é uma deficiência que nós vamos ter. Eu fico pensando muitas vezes que o avanço da ciência, ele só de fato representa um avanço da humanidade quando os avanços da ciência podem ser usufruídos pelo conjunto da sociedade, porque em grande medida você tem avanço no diagnóstico, avanço no tratamento, enfim, mas isso fica restrito a quem tem condições de pagar. Então nós vamos ver uma cadeia de revitimizações e uma cadeia de violações. E uma das discussões que nós estamos fazendo na Câmara, porque é preciso avançar mais, é preciso ter consciência das leis. Eu penso que em todo lugar que há atendimento das pessoas com câncer, deveria ter registrado os direitos que essa pessoa tem. Todos os direitos que ela tem. Direito do paciente, do acompanhante estar junto, direito ao atendimento multidisciplinar, todos os direitos da navegação, que significa o passo a passo, e ter noção dos direitos para que eles comecem a ser efetivados. E o cuidador é uma discussão que nós estamos fazendo, porque eu penso que deveria ser disponibilizado cuidadores pelo SUS, porque quem não tem cuidadores familiares, via de regra são as mulheres,
As mulheres são as cuidadoras, porque há uma lógica de construção de gênero que cabe às mulheres os espaços domésticos. Então, portanto, via de regra são as mulheres que não têm suporte do Estado muitas vezes, e precisa ter suporte do Estado, precisa ter diminuição da jornada, ou precisa ter direito à licença, precisa ter suporte do Estado para que ela possa exercer a função de cuidadora, mas é preciso que o SUS forneça o cuidador, ou seja, que você possa financiar o cuidador, porque você tem pessoas que precisam do cuidador para que elas possam ter qualidade de vida. Quem pode pagar, pode e paga, e quem não pode pagar, e quem não tem estratégias familiares. Então é muito desigual, as desigualdades precisam ser enfrentadas. O SUS é um dos maiores instrumentos de combate às desigualdades. Eu vou agradecer muito a oportunidade de estar aqui, professor, e dizer que eu realmente tenho que sair porque tenho outras agendas ainda no dia de hoje, mas que foi bom estar aqui conversando e participando desta roda de conversa. Vou trazer mais algumas provocações, porque, por exemplo, igual casa de apoio e cuidador deveria envolver desenvolvimento social e outras questões, porque o SUS ele não está dando conta dele mesmo. A gente sabe do subfinanciamento do SUS, então a gente tem que saber separar um pouco essas questões para também não jogar para dentro do SUS todas as necessidades da população, né? Eu entendo que a saúde, o SUS, e a gente tem isso na Secretaria de Saúde, porque a ETESB treina e capacita os cuidadores, existem inúmeros cursos. A gente precisa olhar, mas a gente também precisa discutir o financiamento desse profissional. Então, assim, se eu fosse ver hoje, eu penso ser muito difícil, eu não vou ter como criar a carreira de cuidador no SUS, mas uma articulação pode ser feita para que a gente tenha, que a gente sabe que existe essa real necessidade da população. Queria fazer uma outra colocação frente à fala da deputada, que é a questão da navegação, né? E aí eu queria externar a minha maior preocupação com relação aos tempos que o paciente tem para iniciar o tratamento. A navegação, ela permite que você acompanhe esse tempo. Mas aí a gente tem um problema que eu considero muito importante, que é a regulação. Nesse aspecto, eu considero o seguinte, e aí eu estou falando porque eu sei que a superintendência também tem essa mesma visão, o hospital tem essa visão. A gente não consegue hoje regular o caso do paciente. A gente regula a assistência que ele precisa. Assim, nós temos que utilizar o conhecimento e a capacidade de pensar de todo mundo para poder chegar no modelo de regulação que regule o tratamento do paciente. Então, o paciente chegou com um diagnóstico de um câncer de esôfago ou um câncer de próstata, ele tem uma necessidade assistencial. Ele pode chegar na regulação hoje para a primeira consulta em oncologia clínica ainda sem todos os exames de estadiamento dele prontos. Isso a regulação hoje permite, né? Antigamente ainda tinha uma restrição maior, mas hoje não. Hoje ele pode chegar sem o estadiamento. Então ele não chega pronto para, por exemplo, a químio ou às vezes a cirurgia que vem primeiro ou a radioterapia. Então essa é uma questão que eu acho que é uma questão que merece discussão e que ainda não está posta como uma janela. Pelo menos por enquanto a gente ainda não vê no horizonte uma possibilidade de regular o tratamento do paciente envolvendo todo esse processo. A outra questão que a deputada também falou foi essa questão da navegação, e saindo dessa questão dos tempos, né, que é muito importante. Então o HUB hoje está desenhando um projeto para
estabelecer a navegação dos pacientes oncológicos, né? Igual diz a lei. E aí também, para falar com relação à questão das leis, a gente sabe que muitas vezes essas leis vêm sem uma discussão plena de todos aqueles envolvidos. E aí, às vezes, a gente tem algumas leis que não são aplicáveis. A Constituição de 1988 ela foi muito interessante, não só por criar o SUS, mas porque o Poder Constituinte originário, ele desenhou um sistema que era um sistema de seguridade social. Tá? E nesse conceito de seguridade social estavam incluídos um guarda-chuva, na verdade, um tripé de subsistemas. Um sistema de saúde, um sistema de previdência social e um sistema de assistência social. E esses 3 subsistemas faziam parte desse conceito de seguridade social lá, num sentido mais amplo. Desde o dia zero, 31 de outubro de 1988, desde o dia zero da promulgação da cidadã, pelo Ulisses Guimarães, assim, a Constituição começou a ser derruída nesse debate. Né? Ou seja, começou a se separar a assistência social, ao invés de fazer o contrário, que era se conjugar o Sistema Único de Saúde junto com o Sistema de Assistência Social, junto com um sistema de previdência. Porque esses 3 sistemas a gente viu super bem na exposição do Paulo, conversando com os pacientes. Os problemas de um paciente com câncer, eles são problemas que passam por essas 3 áreas. Né? Então, assim, o Constituinte foi inteligente no momento de dizer, olha, eu preciso ter investimentos que perpassem, porque você vai, na verdade, combater determinado... Né? Não adianta só combater, né, a neoplasia maligna com um tratamento oncológico num determinado momento. Você tem todo um conjunto dinâmico. E se a gente pensar na assistência à saúde num sentido amplíssimo, né, desde do falecimento, do nascimento, por toda a vida ativa do indivíduo, isso se torna mais evidente ainda. Né? Um dos problemas que eu acho que a gente tem que avançar bastante ainda no Brasil, não só é tentar resgatar essa unificação conceitual lógica em termos regulatórios, não é algo meramente abstrato teórico, é em termos regulatórios, para ter um sistema de seguridade social que seja amplo nesse sentido, mas também que inclua de uma maneira correta, e hoje se torna até mais complexo, a gente está falando, na verdade, de informações médicas que são derivadas de dados pessoais que são sensíveis, que são dados sanitários, mas que sejam geridos. Incomoda, certamente, a doutora Ana Patrícia, a doutora Otávio, médicos praticantes, o fato que você, às vezes, vai ter contato com um paciente que está numa situação grave, você diz assim, mas você não tem nenhum exame de 10 anos atrás, e a pessoa não tem nenhum exame, nenhum laudo, nenhuma informação. O histórico médico dessa pessoa é perdido. A noção de você ter um prontuário único, digital, unificado, abastecido de forma responsável, por vários médicos ao longo de toda uma vida, é algo que, do ponto de vista, amanhã eu vou estar num evento com os colegas do Instituto da Computação, da Departamento de Computação, do Instituto de Ciências e Artes. Quer dizer, é algo plenamente factível, né? Fazer isso unificando as várias instâncias. Né? Então, quando a gente fala assim, direito à informação, como um direito primário para poder ter outros direitos, assim, também para poder fruir o direito à saúde, mesmo no ponto de vista do tratamento, porque se o médico também não é informado das condições subjacentes históricas do paciente, aquele fotograma, ele, claro, revela alguma coisa, mas seria muito melhor se ele tivesse um filme da vida daquele paciente, um histórico bem amplo, de como foram todos os exames de sangue dessa pessoa de 20, 30, 40 anos atrás. Muita coisa seria respondida dessa forma. Então, eu acho que falta regulação. Eu sei que é uma regulação ultra, hiper, ampla, complexa. Sei que os colegas que eventualmente pensem isso no Ministério da Saúde, na Fiocruz, eles realmente vão quebrar o coco para fazer uma regulação desse tipo no futuro. Mas tem que fazer isso e vai ter que incluir o segmento privado também, que vai ser um outro desafio, quando você tem um médico particular e ele abastecer um sistema público de informações. Obrigado. Em contribuição, já respondendo a doutora, a nossa regulação,
ainda carece de muito correções de fluxos, como a correção de fluxo do paciente, essa jornada que o paciente percorre durante toda a vida dele, dentro do hospital, dentro da instituição, precisa sim ser corrigido. Mas acho que um ponto importante que eu posso levantar aqui como debate também, tem a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias, para além dessas leis, nós temos só que, como o falou, e foi no vídeo também falado, temos o TFD, tratamento fora do domicílio, mas apesar da imperfeição da aplicabilidade da lei, o que é de ser pontuado aqui é o protagonismo que se dá para o paciente. Você tem um tratamento fora do domicílio, você fala assim, olha, você tem o direito de ser tratado em São Paulo com transplante de pulmão. Você não está refém mais do prefeito, do deputado, que vai lhe dar uma passagem, vai tentar lhe puxar. O SUS, vem essa universalidade, ele vai te enxergar e vai permitir que você faça o tratamento fora do domicílio, nesse caso aqui de Brasília. Então, ele traz um protagonismo muito forte para o paciente. A lei, por si só, como ideal a ser seguido, e aí, claro, ele não vai ser aplicado, não, mas cabe aos operadores de direito a efetivação dessa lei sendo aplicada, ela traz ao paciente o protagonismo. Tudo bem que dentro do serviço de saúde, a terapia, a qual a deputada falou que ela é dessa maneira, hoje é fornecido pelo HUB, da Secretaria de Saúde, e o IRT, que fica dentro do Anchieta, é privado. Nós temos cerca de 96 vagas para radioterapias que é fornecido pela rede privada, que vai complementar a gente, né, nesse processo de radioterapia, mas dá ao paciente esse direito. Eu posso pegar, eu tenho 30 dias para ser previamente, antes do diagnóstico, 30 dias para ser atendido. Se o SUS não estiver fornecendo, eu tenho meios legais para entrar juntamente com o Poder Judiciário e fazer requerer meu direito de valer. Eu não preciso mais passar sacolinha pedindo para ninguém, porque hoje tem um Poder Judiciário que me garante esse diagnóstico prévio. E quando for diagnosticado, esses 60 dias, o Poder Judiciário também pode trazer a existência desse direito dela. Então, trazer um protagonista talvez seja a maior, mas se eu ali muito ainda a ser discutida, mas ela traz esse protagonismo do paciente, ele pode requerer seus direitos. O processo licitatório, a gente tem que falar uma coisa que quem trabalha na área de radioterapia, quimioterapias, o processo licitatório, administrativo, imposto por leis, é muito burocrático, o paciente precisa de atendimento para ontem. A radioterapia, se infelizmente aquele núcleo que faz radioterapia deve falhar somente na Alemanha. Quanto tempo você acha que um núcleo daquele vem da Alemanha para cá? O paciente pode passar 30 dias, o médico pode interromper as sessões do paciente, então pensar também, né, nesse processo licitatório, abrindo sessões ou pelo menos facilitando os processos licitatórios também seria muito interessante, porque a gente começa a enxergar o paciente no tratamento dele e a continuidade desse tratamento. Que não posso pensar no paciente, hoje tem como aconteceu hoje no HRT. Eu não posso pensar em parar o atendimento, então eu prefiro não oferecer o tratamento naquela unidade, direciono a atenção privada e ao HUB, do que ter um tratamento que vai descontinuar, mas que falta um processo estatal mais ágil, mais eficiente para atender esse paciente, né? E a minha reflexão é sobre isso. Quais avanços na legislação nós podemos ter para garantir esse tratamento até o final? Quais a seguridade social é preciso ser vista para poder que esse paciente tenha esse protagonismo, não fique tão refém desse sistema, quer seja público, quer seja privado, porque os 30 dias aqui são para público, mas a privada, os convênios, tem até 21 dias, que é o prazo limite dele, mas será que em 21 dias eu vou ter? Ou o convênio também vai dificultar, porque são tratamentos muito caros de saúde, né? Então, quanto mais subsídios, por mais que a lei, às vezes, em algum ponto, ela não seja tão eficiente, mas ela tem que existir. Porque o juiz, o operador, ele tem que ter em mãos instrumentos, ferramentas suficientes para poder fazer valer esses direitos. Na oncologia, com exceção, eu acho, talvez tenha mudado um ou outro, mas eram apenas 7 medicamentos oncológicos que tinham compra centralizada na oncologia. Então, esse sim era responsabilidade do Ministério. E o restante ia para os protocolos. E nos protocolos, excetuando esses, não se tinha padronização de medicamento. O recurso e os PCDTs eram pela linha. Então você tinha a APAC e a APAC paga os medicamentos daquela linha. Então, à medida que você vai para a primeira, segunda, terceira, você tem um valor diferenciado.
isso sempre foi um problema para a indústria, porque eles queriam transformar a assistência oncológica em assistência farmacêutica, né? Por conta dessa questão. Então você tinha uma PAC, essa PAC faria com, você tem 7.500 por infusão para a primeira linha de uma leucemia linfóide aguda, por exemplo, né? À medida em que o conhecimento trazia evidências de que novos medicamentos poderiam ser inseridos, isso era reavaliado e aí você mudava o valor da PAC, tá? Para contemplar a medicação. Para, de uma certa forma, não contemplar, mas pelo menos conseguir fazer um ajuste, considerando que o financiamento do Ministério da Saúde, ele é o componente federal do financiamento, que é tripartite. Quando a gente vai aqui, por exemplo, para o DF, a Secretaria de Saúde, se eu estiver errado, também tem a sua comissão de padronização. Então, alguns medicamentos que não são padronizados ou que não estão nas linhas dos PCDTs do Ministério, a Secretaria de Saúde tem uma comissão que faz a análise e avalia se ele vai incorporar, e aí é com dinheiro distrital, seria financiamento distrital. O HUB também tem a sua comissão de farmácia terapêutica, que faz também a sua avaliação, tá? E alguns medicamentos, eu não me recordo agora de cabeça, mas eu acho que não tem nenhum oncológico que seja padronizado. O base tem alguns medicamentos padronizados, porque também aí foge, que aí já é uma outra instituição, que é o IGES, que também pode fazer a sua padronização. Do ponto de vista dessa conta que você viu lá atrás, eu sou reumatologista, então o maior, eu acho que eram os 7 primeiros do custo há um tempo atrás, era realmente da Reumato. Hoje a maioria deles está, uma boa parte deles está já incorporado pela Conitec, e a maior parte deles pelo componente central do financiamento, que é o CEAF tipo 1, de maneira que é desta forma que a medicação chega para os pacientes. Mas aí eu queria fazer um alerta. Aí, por exemplo, você faz tudo isso, mas o financiamento federal não chega na infusão, porque não tem um procedimento que você possa usar para poder financiar. Então tem muita coisa aí no meio que acaba impedindo e trazendo prejuízos para a judicialização, que hoje um dos grandes problemas é a terapia gênica, e aí todo mundo tem acompanhado aí Josesma e tudo mais, e vendo e aí a sociedade vai ter que discutir, e mesmo com a incorporação, existe uma dificuldade de implementação em função dessas dificuldades. E aí não tem jeito, né? Porque nós temos, a Secretaria de Saúde, ela tem a sua capacidade de resposta, mas ela não vai conseguir sempre, o tempo inteiro, fazer tudo isso. Então eu queria só dar esse cenário geral. E queria lembrar uma outra coisa que não tem a ver com judicialização, mas que a gente não conversou e que eu considero extremamente importante, que é a educação popular em saúde, né? Então a gente, principalmente com todas as questões que a gente colocou aqui, a gente devia discutir. O Ministério da Saúde teve por um tempo uma política nacional de educação popular em saúde, depois ela foi revogada e foi criada com a mesma sigla, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. E por que eu estou falando disso? Porque essa política ela pode ajudar na comunicação com o paciente, familiares e comunidade. Então, ela pode ter e deve ter um alcance da atenção básica até a atenção quaternária. Só uma observação com relação à judicialização. A grande questão da judicialização,
assim, num aspecto prático, é que você, quando você faz um planejamento de saúde, você prevê uma verba X para aquele ano. E a judicialização, ela faz o sequestro direto na fonte da Secretaria de Saúde, por exemplo. Então, ela começa a tirar o dinheiro que tinha um planejamento para ela. Então, muitas das vezes, esse dinheiro que saiu, foi o processo de judicialização, ele vai ter que ser complementado de alguma forma, por emenda parlamentares, por exemplo. Né? Vai ter que suprir esse dinheiro que saiu, e hoje, na Secretaria de Saúde, por incrível que pareça, né, do top 10 de judicialização, está a ortopedia liderando o processo de judicialização. Hoje, nós temos já painéis, né, de transparência com relação à judicialização, 78 milhões de reais para o processo de judicialização. Tanto quimioterapia, mas principalmente ortopedia e alguns outros processos. Se a gente pensar para analisar, mas falta o planejamento. Mas não é só isso. E o SUS, por ser universal, né, é muito comum, como aquele paciente que falou. Você vai na consultório básico, muita gente de Tocantins, muita gente de muitos estados, né? Eu não sabia, mas um exemplo, acho que o doutor vai poder explicar melhor do que eu. Certa vez eu estava numa comunidade indígena conversando com os, tentando avaliar essas questões, e a referência para a oncologia dos indígenas que estão na Amazônia, consultório básico. Eles pegam o TFD, saem da Amazônia, só Deus sabe como, e chegam até Brasília pela CASAI para poder ser atendidos. Então, como é que eu vou fazer um planejamento de saúde com a população que eu sequer tenho noção de quanto seja? Porque eles vêm para cá e a gente atende isso independente, mais que seja subnotificado, existe uma população que não tem registro, mas a gente atende, colocamos um nome fictício naquela pessoa, gosta de ser chamada, eles colocam atendendo esse paciente, independentemente de qualquer tipo de registro. Mas como que eu faço uma previsão no meu orçamento, que seja ter o paciente para além do nosso território e da judicialização que é crescente? Porque se inventar uma nova medicação hoje para cuidar de paciente oncológico, a demanda judicial vai crescer e eu não tenho recurso financeiro suficiente para suportar o colchão, né, para suportar esse agravo. Então é um processo para ser debatido, amplamente debatido, porque traz uma deficiência muito grande. Automaticamente, você vê num belo amanhã no DFTV, falta soro no hospital. Falta, porque foi para paciente judicializado, que sequestrou diretamente da fonte do processo. O processo de educar, agora já está avançando para o processo de educação, eu não vejo a melhor forma de você, de fato, atingir essa população, que você tem uma comunicação simples, você tem uma comunicação condizente com o contexto social. Geralmente, esses profissionais, eles surgem desse meio social, eles têm maior facilidade de comunicar e transmitir, que às vezes um relato mais técnico, mais denso, não produz os efeitos necessários com relação à capacitação e à conscientização desses pacientes que são, de fato, serem acolhidos nos dados básicos de saúde e todo o sistema de saúde. Muito bom, o debate está maravilhoso. Sobre essa questão da judicialização, queria só fazer trazer um ponto também, que o juiz ele não tem conhecimento técnico sobre saúde. Quem tem conhecimento técnico sobre saúde é o médico. Então, a gente está na universidade e daqui a pouco saem médicos que vão prescrever medicamentos. Então, é preciso haver muito cuidado com relação a isso, porque esse laudo, essa prescrição médica pode sim parar no processo judicial e o médico é uma autoridade técnica e o juiz ele não vai contra-argumentar se aquilo ali ele deve ou se não deve. No máximo, o que o Poder Judiciário como um todo hoje tem são núcleos de apoio à atividade jurisdicional que fazem uma análise prévia, fazem uma perícia técnica, emitem um parecer técnico com relação àquela prescrição e àquele caso, para saber se de fato ele demanda esse tipo de tratamento ou não, principalmente nos casos em que a fazenda pública ela é demandada. O magistrado, de modo geral, o jurista, ele não tem dimensão de saber o que é um tratamento de primeira, segunda, terceira linha, né? O que é importante, o que é mais adequado. Né? Ele muitas vezes vai confiar em um laudo de um médico isolado, não é nem uma junta, não é nem um núcleo, às vezes não teve necessariamente um pedido do juiz para dizer. Então, assim, é uma situação absolutamente
complexa. É curioso, porque assim, a gente usa uma palavra meio senso comum, judicialização, né? Porque judicialização é um conceito que foi criado para entender que o judiciário estava se excluindo numa determinada temática ou outra do Estado, no qual havia uma deficiência, seja de formulação de políticas públicas, né? Seja de execução das políticas públicas, ou seja, tem uma falha de construção legislativa. O judiciário vai lá e cria, né, leis. E no Poder Executivo. O Poder Executivo não executa as funções, né, não provê a melhor alocação, a melhor regulação. Lembra que regulação é uma função do Executivo. Né, e assim, o judiciário vai lá e se mete a tocar isso. Esse é o conceito internacional de judicialização. Judicialização não é assim, o excesso de demanda de direitos no judiciário, né? Que eu digo isso de passagem sempre foi meio contrário, que eu acho que a esse tipo de leitura, que acaba sendo capturada de uma maneira que reproduz uma desigualdade brasileira. Na primeira fala, quem é que pode contratar um advogado, entendeu? Assim, não é todo mundo, quem é que tem um plano de saúde, e aí vai. Então, assim, aquele que é realmente desassistido, esse não tem nem a via judiciária para buscar, né? Então, eu acho isso muito complicado. Sobre filas de prioridade, eu me lembro uma vez, eu não vou dizer quem, né? Foi, me pediu assim, não sei o que, tem esse processo, uma pessoa que é muito idosa, não sei o que, você não conhece fulano, alguém no gabinete de cicrano, não sei o que, para dar um empurrão, para botar esse processo lá para frente, porque a parte é muito idosa. Eu disse assim, olha só, sabe uma coisa que funciona super? Melhor do que eu tentar arrumar alguém para ir lá e encher o saco de alguém que trabalha naquele gabinete, manda um e-mail por ouvidoria e diz que a pessoa é antiga, não sei o que, porque como a ouvidoria vai pedir uma resposta, a pessoa, isso aí, o Mael pode me confirmar se funciona assim. Aí fura a fila, entendeu? Aí você tem a fila de prioridades, mas passa para primeiro da fila, a fila do cara que reclamou da ouvidoria, porque senão o ouvidor vai dar uma bronca no gabinete de que não foi respondida a demanda da ouvidoria. Há um estigma em relação às questões de saúde mental, as pessoas têm vergonha, né? Há também, por outro lado, um excesso de medicalização de algumas questões da própria sociedade, concordo que existem exageros também, mas a gente precisa trazer isso para um debate mais franco, mais amplo, né? Para a gente poder ventilar e realmente assistir quem precisa. É estarrecedor você ver pessoas que às vezes ficam uma vida inteira sem receber um diagnóstico de saúde mental, que chegam lá no consultório de um geriatra que faz psicogeriatria, como eu, e você está no diagnóstico de um transtorno mental grave aos 69 anos de vida, aos 75 anos de vida. Como é que essa pessoa viveu uma vida inteira sem assistência? Que qualidade de vida essa pessoa teve sem assistência? É estarrecedor isso. E muito disso decorre de preconceito. Né? Muito disso decorre de preconceito. Então, acho que a gente tem que ter um aspecto que é ventilar para as pessoas a criação de uma cultura, né? De um olhar. Nós estamos no Setembro Amarelo. Então, assim, o que é o Setembro Amarelo? É para conscientizar a respeito do suicídio. Ah, que legal, que ótimo. Só que às vezes a gente está vendo um sujeito que trabalha com a gente, que vive do nosso lado todo dia, que é nosso colega de faculdade, que é uma pessoa enfim, que está ali e ninguém fala nada. O sujeito está num caminho de sustentabilidade, ninguém percebeu, ele estava dando sinais, ninguém entendeu. Assim, a preocupação, a iniciativa de dar uma providência de uma pessoa que estava adoecida. Então, acho que uma das questões mais importantes é a gente conscientizar as pessoas de uma maneira geral em relação à saúde mental, promover isso, combater preconceito. Isso a gente começa, quando me perguntam assim, como é que trata a doença de Alzheimer? Eu falei, olha, existe uma primeira coisa para tratar a doença de Alzheimer. As pessoas, qual é o remédio? É estimulação mental? Eu falei, não. A primeira coisa mais importante é combater o estigma. Porque quando você combate o estigma, você faz com que todo o resto venha atrelado, possa vir atrelado. E o grande problema é o estigma, é a vergonha, não pode falar, é o escondido, não pode dar diagnóstico, não pode revelar. Então, nós temos que combater o estigma. E a doença de Alzheimer é um dos transtornos mentais, mas tem tantos, e para todos eles praticamente vale isso. Quem é que tem coragem de dizer para um colega de trabalho, fui no psiquiatra, estou tomando antidepressivo? Porque aí na primeira estressada que o cara der, que ele reclamou de uma coisa, tá vendo? Tá vendo? É assim, a nossa sociedade é pouco compreensiva com as pessoas ainda. Então,
dá para esticar esse assunto, mas eu não vou esticar. Só quero fazer um comentário em relação à prioridade também, que é o seguinte: eu tive a grata satisfação de fazer parte de um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça que fez o estudo para a reforma da política nacional judiciária em relação à pessoa idosa. Significa dizer que é uma resolução que foi aprovada do Conselho para normatizar como que os tribunais do Brasil todo vão lidar com a pessoa idosa. E um dos assuntos é justamente a constatação de que para a pessoa idosa, basicamente o que aconteceu nos tribunais era que a tramitação dos processos tem que ser com prioridade. Ora, não pode ser só isso. Nós temos que fazer um monte de coisa. Começa por robustecer a perícia. Robustecer a perícia, para que aquele juiz tenha um auxiliar à mão dele para decidir com segurança. A gente capacitar magistrados, serventuários, auxiliares da justiça, que são os peritos. A gente tem, por exemplo, uma coisa básica. Como é que você calcula que é prioridade porque o advogado pediu prioridade? Não. Quando um processo ingressa, o sistema informatizado saca automaticamente a data de nascimento e printa na capa do processo. Prioridade maior de 80 anos, prioridade maior de 60 anos. Isso não existia, então isso vai passar a ser resolução. Vai passar a ser resolução que você tem integração nacional de bancos de dados. Bancos de dados, a gente falou sobre banco de dados. Se você não tem informação sobre isso, como é que você integra os tribunais? Então, é nesse nível que a gente tem que trabalhar com prioridade, é no chão de fábrica. E o CNJ, essa resolução ela já foi aprovada pelo pleno do CNJ, está esperando a publicação, então só esperando o número da resolução. O tema central foram as leis que existem para suportar os pacientes com internamento oncológico e a vida e os pacientes oncológicos e a sua vida. E o abismo que existe entre esses dois. E aí a gente pode ver por esse debate que existe 1000 facetas para criar esse abismo. Desde o conhecimento básico até coisas mais complexas que envolvem legislação ou a própria nação brasileira.